Então, beleza, já está gravando aí. Talvez algumas pessoas tenham que aceitar aí a gravação, senão não vai iniciar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Preciso de uma atividade aqui para a gente começar. Tá, antes de eu compartilhar a tela, é importante entender aí como é que surgiu, né, os números complexos. Então, os números complexos, ele é um resultado das resoluções de raízes não reais. Então, no decorrer dos anos, a gente foi estudando aí os conjuntos dos números. Então, começamos lá pelo conjunto dos números naturais, onde o conjunto dos números naturais abrange o zero e todos os números positivos. Depois que a gente aprendeu sobre o conjunto dos naturais, nós vimos que existia lá uma inconsistência. Então, se eu pegar todo o conjunto, ele tem que ser fechado. E aí é aí que surgem as inconsistências. No conjunto dos naturais, surge o seguinte problema. Se eu pego dois números e multiplico, por exemplo, dois números naturais, 2 vezes 3. O resultado disso aqui tem que ser natural. Então, 2 vezes 3, 6. Então, na multiplicação, estava tranquilo lá para o conjunto dos naturais. Não tinha problema nenhum. Então, ele é fechado para multiplicação. Porém, quando a gente chegou lá na subtração, ou na soma, né, na soma negativa, se a gente tivesse 3 menos 5, surgiu um problema, porque isso aqui dá menos 2. Então, quando surge esse problema aqui, criou-se um novo conjunto, que foi o conjunto dos inteiros. Então, nós temos aqui conjunto dos naturais, depois criou o conjunto dos inteiros. Daí surgiu outro problema. Agora a gente tem o quê? Todos os números negativos, todos os números positivos e o zero. O problema agora surgiu quanto à divisão. Então, quando eu divido, sei lá, 1 dividido por 2, quando eu divido dois números ali inteiros, o resultado agora deu um número fracionário, um número decimal. Então, quando deu esse número decimal, surge esse novo problema. Por quê? Porque dentro dos inteiros não tem decimal. Então, precisa criar um novo conjunto. Então, cria-se aí o conjunto dos racionais. Então, dentro dos racionais, nós temos todas as frações, todos os decimais e todas as dízimas periódicas. E aí, só lembrando que dízima periódica é aquele número que repete os decimais por períodos. Então, às vezes, repete só um número, ou repete dois números, ou três números, ou quatro números. Então, tem um período ali que vai repetir. Então, esses aí são os números racionais. Depois que foi resolvido isso, surgiu um novo problema, que foi um problema geométrico. Então, tinha-se um quadrado de lado 1, então, se é 1, todos os lados são 1, e aí queria-se saber quanto media essa diagonal aqui, ó. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, resolve por teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, ó, tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser 2. Quando eu tenho um quadrado e passo para o outro lado, ele vem para o outro lado como raiz quadrada. Então, isso aqui virou raiz de 2. Então, esse problema aqui, ó, da diagonal foi esse, porque essa diagonal vale raiz de 2. E é aqui onde começa, onde tem o problema aí
onde tem o problema aí dos números racionais. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Acho que não deu certo, não. Deixa eu ver se vai dar agora. Vamos ver aqui. Beleza, agora foi. E aí o problema foi o seguinte, ó. Olhem aí na calculadora. Vou fazer o raiz de 2 aí. Então, ó. Raiz quadrada de 2. Ó. Raiz quadrada de 2 dá 1,41, 42, 13, 56, 37, 30, 95. Dá esse número aqui grandão. Aí isso aqui vai para o infinito, tá? Tem mais casas decimais, é porque essa calculadora vem só até aqui. O problema aqui é o seguinte. Esse número, ele é um decimal, mas ele não é uma dízima periódica. Então, ele não se enquadra dentro dos racionais. Por quê? Porque nunca se repete, ó. 41, 42, 13, 56, 23, 73, 09. Nunca se repete. Então, isso aqui é um número decimal, infinitesimal, que nunca se repete. E aí, então, por conta desse número aqui, desse tipo de número, foi criado um novo conjunto. Opa. Foi criado aí um novo conjunto, que são o conjunto dos irracionais, que são todas as raízes não exatas. Então, criou-se aqui um novo conjunto das raízes não exatas. Beleza? Logo depois surge um problema, que agora é um problema geométrico. E aí, o que é um problema, problema geométrico não, problema algébrico, que é um problema de prova matemática. Então, esse problema surge da seguinte maneira. Eu preciso provar algumas coisas matematicamente falando, e aí, quando eu ia fazer essa prova, tinha um porém. Eu tinha que escolher um dos conjuntos para eu usar. Ou eu usava o conjunto dos racionais, ou eu usava o conjunto dos irracionais. Então aí surge esse problema, porque em algumas provas, ou na maioria delas, eu tenho que usar tanto um número quanto o outro. Então, para solucionar esse problema, cria-se o conjunto dos reais. Só que aí no conjunto dos reais, e a gente vê esse conjunto aí por muito tempo aí no ensino médio inteiro, só que esse conjunto tem outro problema, que é um problema que a gente vê lá no primeiro ano, às vezes no nono ano a gente vê esse problema, mas com esse problema lá, o que é falado é simplesmente o seguinte, não, coloca isso aí como raízes que não existem para os reais. Então o problema dos racionais é justamente que em algumas resoluções de função ou de equações do segundo e terceiro grau, vão existir raízes que elas não pertencem aos reais. Elas só vão pertencer a um novo conjunto. E é esse novo conjunto que a gente vai estudar, que é o conjunto dos complexos. Então, o conjunto dos complexos, ele é tido pela essa letrinha C com um cortezinho assim. Então, esse é o novo conjunto que nós vamos estudar agora, que é esse dos complexos. Então, entrando aqui agora para a parte da resolução da atividade, a gente já vai explicar qual é a diferença aí do conjunto dos reais para os complexos. Como é que eu vou resolver agora o conjunto dos complexos. Então, só lembrando aqui, vou pegar a atividade 1, a questão 1, que é 4x ao quadrado mais 2 igual a zero. Como eu tenho um x aqui sozinho, eu posso isolar. Isso aqui a gente aprendeu lá desde a, sei lá, sétima série. Você aprende isso aqui, a resolver equações. Então, resolvendo essa equação, eu isolo o x de um lado, que não é x, passa para o outro. Então, aqui está positivo, vem para o outro lado, negativo. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo.
como aqui são múltiplos, eu posso simplificar isso aqui por 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 1 sobre 2. Agora aqui, que é quadrado, eu posso passar para o outro lado como raiz. Então, isso aqui dá mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 sobre 2. Pronto, chegamos aqui no problema. O problema é, quando eu tenho uma raiz com expoente par, essa raiz não pode ser resolvida. Por quê? Porque não existe um número dentro dos reais negativo que eu multiplique por ele mesmo e ele fique positivo. Um exemplo disso aqui, só para a gente entender aqui o que está se falando. Se eu pegar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4. Isso aqui dá 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Agora, se for raiz de menos 4. Se eu colocar aqui menos 2, isso aqui vai ser 2, menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Ou seja, isso aqui também vai dar 4 positivo. E aí é por isso que aparece isso aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Porque pode ser, eu posso usar tanto o 2 positivo quanto o 2 negativo. Então, posso usar tanto um como o outro. Não tem problema nenhum. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui, então, antigamente a gente falava, não tem resolução dentro dos reais. Não existe raiz nos reais. Nos reais não existe. Mas agora a gente está falando de números complexos. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que esse tipo de raiz com negativo, eu posso reescrever ela de outra forma. E aí eu preciso entender como é que eu multiplico raízes com o mesmo radical. Então, se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz de 5, eu posso multiplicar isso aqui. Então, repete a raiz, porque elas têm o mesmo expoente, ó. Então, repito a raiz e multiplico o que está dentro. Então, isso aqui vai ser raiz de 10. Então, com esse princípio aqui, ó, eu vou poder fazer a mesma coisa para esse raiz de menos 1 sobre 2 aqui, ó. Então, se eu pego essa raiz de menos 1 sobre 2, então x é mais ou menos a raiz de menos 1 sobre 2. Eu posso dividir isso aqui como raiz de menos 1 vezes a raiz de 1 sobre 2. Porque isso aqui a raiz não é igual. Então, repete a raiz. Se eu multiplicar 1 sobre 2 vezes menos 1, dá menos 1 sobre 2. Então, só reescrevi ela. E aí, convencionou-se que esse raiz de menos 1 seria chamado de i. Então, só substituir raiz de menos 1 por i, que é chamado do número imaginário. Então, chama-se esse raiz de menos 1 de i. Fazendo isso aqui, eu consigo achar as minhas duas raízes. Então, vou ter que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes i. Tá aí as duas raízes, uma positiva e uma negativa. Você pode escrever assim ou pode escrever assim. X' igual raiz de 1 sobre 2 vezes i. Ou x duas linhas, que é igual a menos raiz de 1 sobre 2 vezes i. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Então, essa aqui era a primeira parte aí, é a parte de números complexos. O restante agora é só continha. Então, essa é a resolução da 1, né, da questão 1. Na questão 2, a gente vai resolver, só que agora utilizando Bhaskara, né? Isso aqui dá para utilizar Bhaskara? Dá, mas vai dar mais conta, porque tem mais fórmulas. Então, na questão 2, era achar as raízes de 5x ao quadrado mais 8x
mais 10 igual a zero. Então, utilizando o Bhaskara aqui. O que eu preciso saber primeiro, pessoal? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, aqui é o A, que acompanha o x ao quadrado. O B é o 8, que acompanha o x. E o C é quem está sozinho. Então, isso eu preciso saber. Sabendo isso, eu aplico a fórmula. Então, isso aqui vai ser delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é matéria lá do nono ano, pô. Só substituindo, vai ter o quê? B ao quadrado. Então, vai ficar 8 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 5, e o C, que é 10. Então, o delta aqui vai ser 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10, 200. Então, delta vai ser menos 136, que é 64 menos 200. Achamos o valor de delta. Continua a conta. Agora vamos achar Bhaskara, né? Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Tá aí Bhaskara. Substituindo, x igual menos o b, que é 8, mais ou menos a raiz de menos 136, dividido por 2 vezes o 5, que é a. Próximo passo é o quê? Mudar isso aqui, ó. Tirar o raiz de menos 1 dali de dentro. Então, isso aqui vai ficar x é igual a menos 8, mais ou menos raiz de menos 1, vezes a raiz de 136, dividido por 10. 2 vezes 5, 10. Raiz de menos 1 a gente viu que pode chamar de i. Então, isso aqui, ó, pode ser escrito assim, ó. X é igual a menos 8, mais ou menos i, vezes a raiz de 136 dividido por 10. E acabou. Está respondido. Se eu quiser separar isso aqui, posso escrever x' menos 8, aí eu uso só o positivo, mais raiz de 136i, só mudei a ordem aqui, dividido por 10. E x duas linhas, menos 8, menos raiz de 136i, dividido por 10. Essas aqui são as raízes imaginárias. Beleza, povo? Alguma dúvida em relação a isso aí? 136, se eu quiser fatorar, eu posso? Pode fatorar, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui eu não vou fatorar não, para a gente não perder tanto tempo. Mas eu posso fatorar aquilo ali e depois simplificar, não tem problema. Alguma dúvida? Questão 3, então. Questão 3. X ao quadrado mais 16 igual a zero. Essa é fácil, né? Então tem um primeiro e último termo, é só isolar o x. Então esse aqui vai ficar o x ao quadrado igual, positivo, passa para cá, negativo, menos 16. A raiz, o quadrado está daqui, para eu eliminar esse quadrado eu tenho que radiciar dos dois lados. Quando eu radicio aqui, fica só x. E aqui vira mais ou menos a raiz de menos 16. Então, pega o quadrado, passa para o outro lado como raiz. Não posso esquecer do mais ou menos. Beleza, chegou aqui, tenho que tirar aqui o menos 1 daqui de dentro, né? Então vai ficar x igual mais ou menos raiz de menos 1 vezes a raiz de 16. Raiz de menos 1 é i. Então x vai ser igual mais ou menos i vezes raiz de 16. Resolvendo aqui, x' vai ser igual raiz de 16, 4.
4i vezes i. E o x, duas linhas, menos 4i. Beleza? Então aqui eu faço uma vez para o positivo e a outra vez para o negativo. Simples assim. Questão 4. Questão 4 nós temos 3x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a 0. Então, primeiro passo aqui, usar Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, o b é o 4, então 4 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes o 2, que é c. Então, delta vai ser 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Delta, então, vai dar menos 8. 16 menos 24, menos 8. Agora é só aplicar Bhaskara. Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. X, então, vai ser igual a menos 4, mais ou menos a raiz de menos 8, dividido por 2 vezes o 3. Então, esse aqui vai ser igual a x é igual a menos 4, mais ou menos raiz de menos 1, vezes raiz de 8, dividido por 6. Continuando aqui, ó. X', então, vai ser igual a menos 4, mais i, que é raiz de menos 1, vezes raiz de 8, eu vou fatorar, que é bem simples. Raiz de 8 dá 2 raiz de 2. Fatoração. Para quem não lembra fatorar lá, ó, divide por 2, dá por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como é raiz ao quadrado, vou juntar 2. O que eu junto sai. Então isso aqui, ó, saiu da raiz, então fica 2, e o que fica sozinho fica dentro da raiz. Então 2 raiz de 2. Tudo isso aqui dividido por 6. Posso simplificar aqui? Posso simplificar todo mundo por 2. Ó. Então x' vai ser igual a menos 4 dividido por 2, 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui sobra só raiz de 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então já está aí fatorado. X, duas linhas, então. Vamos usar já esse aqui como fatoração. Então vai ficar menos 2, menos raiz de 2i, dividido por 3. Está respondido aí a questão 4. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão 4, a fatoração ali, alguma coisa? Está indo muito rápido? Ou está tudo certo? Meninos? Tá de boa, professor. Então, tranquilo. Então, vamos para o último exercício aí, que também é bem simples. Último exercício. Último exercício é 25, né? 25x ao quadrado mais 1 igual a 0. É isso mesmo. Isso, 25x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, mesma ideia, ó. Isola o x, o que não é x, passa para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar 25x ao quadrado igual a menos 1. Tá multiplicando, vem para cá,
dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual a menos 1 dividido por 25. Agora a gente passa para lá a raiz, né? Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1 sobre 25. Próximo passo. Próximo passo aqui é tirar a raiz de 1 aqui de dentro. Então isso aqui vai ficar, vou fazer aqui, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1 vezes a raiz de 1 sobre 25. Então x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1 é i, vezes a raiz de 1 sobre 25. Beleza? Agora, para finalizar aqui, a gente vai resolver essa raiz aqui, que é bem simples. Então x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 5 é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 25, isso aqui vezes i. Então x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 é 1. Raiz de 25, 5. Vezes i. Está respondido aí. Então posso responder assim, ou responder como x' é igual a 1/5 vezes i, e x duas linhas é igual a menos 1/5 vezes i. Tranquilo, povo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então nossa aula hoje era basicamente isso, só entender o que é um número complexo aí, por que ele chegou, né? Por que se chegou aí no número complexo. O número complexo é toda essa raiz que tem imaginário, todo número que tem o izinho, que aparece o i, que é chamado de número imaginário. E na próxima aula a gente vai entender que esse i, ele tem potências. Então a gente vai estudar aí sobre as potências imaginárias, as potências do i. Então vai ser uma aula aí mais interessante. Essa aí é a parte básica aí da parte de números complexos, e aí a gente vai evoluindo aí à medida que as aulas vão passando. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato. Estarei pronto aí para atender vocês.
E aí, Francisco? A diva. E aí, Joel? Ah, não, velho. Por que você faz isso, Jorel? Oi, pô. Uma aula acabada com Ah, sucesso. não. Eu Ah, acho que eu vou dar não. aula de português. É aula de português agora? Ó, o professor mandou aqui. Eu vou mandar o link. Vamos ver que link ele vai mandar. Ih, bora lá entrar na aula de português, mano. Bora lá, pô. Mas como assim aula de português? É 11h40, já era pra ter acabado. Me abandonaram, velho.